Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa canção última cantada, ela é sugestiva para aquilo que nós temos proposto a vos trazer nesta manhã de domingo. Conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Eu quero, com a ajuda do Espírito de Deus, nesta manhã de domingo, trazer uma palavra ao seu coração. Eu vou pregar dentro de um texto muito conhecido, que é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrever a Lucas, capítulo 24. Eu quero crer, acreditar que Deus falará ao coração de alguém. Você que está nos acompanhando, fique por aí, não mude, não faça nada, porque vai ser colocado na tela, vai ser colocado para você, Lucas 24. Eu quero mandar uma saudação, um abraço para o Felipe Cardoso. Felipe, Deus abençoe, obrigado por estar por aí. Deus abençoe sua vida. Lucas 24, vamos ao verso de número 13. Eu vou fazer hoje uma leitura um pouco mais extensa para nós podermos estar dentro do texto, dentro da história, estarmos dentro do contexto daquilo que aconteceu aqui em Lucas capítulo 24. Então vamos a Lucas 24, verso 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos principais entregaram à condenação e morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que viria a redimir Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas, entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que lhe achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez como que quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu, lhe deu. Abriram-se-lhe os olhos e o conheceram. E ele desapareceu diante deles. E disseram um para com o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E você diz amém.
Algumas considerações aqui no texto para entrarmos na história. Os personagens aqui são 2 discípulos. Vale dizer que um deles nós sabemos qual é o seu nome. O texto vai dizer para nós, é Cleopas. A geografia é o caminho de Jerusalém para Emaús. Eles estão saindo do centro das atenções, Jerusalém, e indo para uma aldeiazinha. E já que estamos falando de geografia, a geografia diz o texto que a distância é curta, pois o texto vai dizer que eram 60 estádios, ou seja, se nós traduzirmos isso, cada estádio aproximadamente 200 metros, eles estão caminhando de Jerusalém para Emaús, cerca de 11 quilômetros aproximadamente. Se a gente tem a geografia, sabemos quem são esses homens. O dia é domingo. O dia é domingo porque ele vai dizer, é hoje o 3º dia. Então veja, sexta, sábado, domingo. Eles vão também fazer referência das mulheres que foram no túmulo. As mulheres foram no túmulo domingo pela manhã. Então o dia é domingo. E eles vão também dizer que ao cair da tarde, diz o texto. Então nós podemos entender por volta das 5:30 da tarde, o dia está acabando, terminando, já não tem mais o que fazer. Já não há mais nada do que se possa fazer, porque o texto é claro, gente, é tarde. O que é que eles estão conversando? É sobre a morte. Morte de quem? Sobre a morte de Jesus. E eles não sabem o que os outros discípulos sabem. Observe no texto, que ele vai dizer, esse tal Cleopas vai dizer assim, é bem verdade que as mulheres tendo ido ao túmulo, viram anjos, não encontrou o corpo do mestre. Os nossos amigos discípulos também estiveram lá, mas não encontraram. Há por aí um indício, há por aí uma informação. O que eu posso analisar pelo texto é quase que dizendo assim, não sabemos se é verídica, se é verdadeira, de que ele vive. Eles vão conversando sobre a morte de Jesus, e acontece que enquanto conversavam e discutiam, gente, o próprio Jesus se aproxima deles. Para a mente deles, para os olhos deles, é um viajor, é um viajante qualquer, é mais um que está indo na caravana, saindo de Jerusalém, indo para Emaús. E observa, e ao tornar-se ali aqueles 2 discípulos conversando, a sensação começa a ser uma sensação estranha, porque eles estão falando, de repente eles veem que o outro viajante caminhando no mesmo caminho, chega-se para perto deles, se aproxima deles. Agora, eu quero já ganhar tempo nesta manhã, para não ser prolixo, para não ser extenso, eu quero ser mais sucinto. A primeira lição que eu aprendo aqui com este texto está no verso 16. Diz-nos o verso 16 que os olhos deles estavam impedidos, observe, de reconhecer. Ou seja, Jesus está ali, palpável, tangível. Eles poderiam pegar, eles poderiam sentir, eles estão ouvindo a voz. Mas o texto é claro, gente. Os olhos deles estão impedidos de reconhecer. Eles são discípulos. Veja, observe. Eles fazem parte lá dos discípulos que ficaram em Jerusalém. Mas agora os olhos deles estão impedidos. E não reconhecem porque Jesus está glorificado. Deixa eu repetir isso aqui. Jesus está glorificado, ressurreto, majestoso. Não é mais aquele Jesus humilhado, ensanguentado, cuspido, transpassado. Esse Jesus aqui é um Jesus que venceu a morte, gente. Esse Jesus aqui é um Jesus que desceu ao mais profundo, mas que saiu de lá, tomou a chave, e agora ele vem dizendo que eis que eu tenho a chave da morte e a chave da vida. Então observe, crise. Há muitos têm conseguido tirar a visão de quem de fato e de verdade é Jesus. Eles estão passando pela crise.
Eles estão passando por um momento difícil. E a crise, gente, escute isso, é capaz de fazer com que os olhos se tampem. A crise é capaz de fazer com que, como esses discípulos, deixem de conhecer a glória, a majestade, a força, o poder, a formosura que há nele. E há. Mas a palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus capítulo 13, e é para você que está daí do outro lado me escutando, dar um glória, dizer amém, levantar uma mãozinha. A Bíblia vai dizer para nós em Hebreus capítulo 13, o verso 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, amanhã, segunda-feira, Ele continua sendo o mesmo. Ele não sofre alteração, gente. Ele não muda, Ele permanece o mesmo. Ele continua sendo o Deus que fez milagres lá atrás. Ele faz milagres hoje na sua casa, sua família, no meio dos seus. O verso 17, vemos um diálogo. Eles estão no caminho. Eu achei isso lindo, porque eles estão no caminho com o caminho. Deixa eu repetir. Eles vão caminhando no caminho de Jerusalém para Emaús. E eles estão no caminho com o caminho. O encontro é com Jesus. Eu achei isso lindo, porque eles estão no caminho, com o caminho, recebendo uma palavra do caminho. Isso é lindo. É que, quer queira, aonde estejamos, aonde quer que estejamos, com Jesus é assim, gente. Se é no barco, se é no metro, se é no autocarro, se é na rua sozinho, é sempre uma oportunidade para Ele se juntar de nós, junto de nós, para trazer uma palavra da parte do Pai. E eu acho interessante que veja o verso 17. É que no verso 17 surge uma pergunta por parte de Jesus, um tanto quanto que estranha. Ou seja, como se ele não soubesse o que estava acontecendo. 17, que é isto? Que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? Em outras palavras, Jesus está perguntando para eles assim: ei, qual é o motivo desta tristeza? Qual é o motivo dessa dor? Qual é o motivo desta angústia? Qual é o motivo destes olhos lacrimejados? Qual é o motivo desses olhos inchados de lágrima? Ei, em outras palavras, por que é que vocês estão entristecidos? Por que vocês estão assim? Por que vocês estão desta... Gente, parece que vejo. Jesus parece que está ironizando. Jesus está andando com estes homens. Na cabeça deles, Ele está vindo do mesmo lugar que eles. E eles vão perguntar para eles: você não sabe das notícias? Aí Jesus vira para eles e diz assim: quais? E eles, é interessante, é que o que aconteceu, escute isso, o que aconteceu com esses discípulos, é que o que tinha sentido na sexta-feira, já deixou de ter sentido no sábado. O que tinha sentido na sexta-feira, já não tinha mais sentido no domingo. O que tinha sentido de vida, de repente ganhou sentido de morte. O que para eles era a inauguração de um novo templo e do reino de Deus na terra, gente, agora transformou-se em projetos inacabados. Esses homens estão voltando para casa aflitos, entristecidos, escute isso, locados, com a sensação, gente, de que foram enganados. E o pior de tudo é quando a sensação que a gente tem é que a gente foi enganado por Deus. Eu não sei você, acredito que não. Isso só acontece comigo. Algumas das vezes, gente, Deus fala, Deus usa profeta, Deus usa diretamente a sua palavra, Deus usa gente boa, gente credível, para dizer assim: vai acontecer, vai se tornar uma verdade. Gente, e a gente aceita aquilo como verdade única. E o tempo passa, o dia passa, a hora passa, o mês passa, o ano passa, tudo passa. A gente vai vendo acontecer na vida do fulano, a gente vai vendo acontecer na casa do ciclano, a gente vai vendo acontecendo no ministério do Beltrano. Mas com a gente parece que
Parece que Deus brincou com a gente. Esses discípulos estão assim, gente, locados, a sensação de enganados, como que quem deu tudo o que tinha, o coração que tinha, a vida que tinha, e num só momento a coisa inteira se esfarelou. Eu não sei você que está me ouvindo, quem sabe você é alguém que está vivendo uma situação assim. Você deu tudo, você entregou de tudo, de peito e alma, de coração, já ouviu essa expressão? Mas eu entreguei, de peito, de alma, de coração. E aí, quantos nos dias atuais estão vivendo esse tipo de crise, gente? Que crise, pastor? A crise daquilo que era, mas que deixou de ser. Veja que as expressões e o português dos discípulos estão todas no passado. E tem gente vivendo assim. Escute isso. Você pensa que eu vou terminar assim? Não vai não, calma. Deus está falando já com alguém. Tem muita gente vivendo assim, gente. Escute isso. Vivendo a crise daquilo que era, mas que deixou de ser. Era um ministério frutífero, mas deixou de ser. Era um lugar bom, mas deixou de ser. Era uma amizade boa, mas deixou de ser. Era um casamento feliz, mas deixou de ser. Era um trabalho legal, trabalho dos sonhos, mas deixou de ser. Irmãos, deixa eu lançar uma palavra profética para você que está me ouvindo nesta manhã de domingo, ou quem sabe vai me ouvir depois. Não existe vida sem dor, mas também não existe dor que dure a vida toda. Eu vou falar isso de novo, não existe vida sem dor, mas também não existe dor que dure a vida toda, porque nós temos, eu, você, para você dar glória, para nós aqui darmos glória, eu, você, nós temos o Consolador. Escute isso. E a lição que a palavra de Deus nos dá, gente, é preciso interpretar o texto. Eu gosto dos teólogos que sabem fazer isso. Eu gosto dos pregadores que sabem usar aqueles termos mais contundentes, mais sólidos. E se fosse um pregador, e eu não sou pregador, gente, eu gosto da Bíblia. Mas se fosse um pregador aqui de chavão, ele ia dizer que na exegese do texto, eu acho lindo essas coisas. E a lição que a palavra de Deus nos dá, gente, é de que a gente chora. Tem momento de choro, mas não chora para sempre. Eu ouvi um amém. Eu digo isso com base no verso 5 do Salmo de número 30. Salmo 30, verso 5, vai dizer, observe, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos buscar um pouco do colegial, vamos buscar um pouco da faculdade, interpretação de texto. Não é preciso ser um bom orador, um bom pregador, isso a gente aprende no colegial, na faculdade. Então vamos lá. O choro pode, ou seja, possibilidade. Há uma possibilidade de ter choro, mas o texto é contundente, é claro, é objetivo em dizer, o choro é uma possibilidade. Pode até que dure uma noite, mas a certeza está no texto, a certeza de que a alegria vem. A alegria vem. Choro, possibilidade. Choro, há uma possibilidade da coisa se embarcar. Há uma possibilidade da coisa ir à ruína. Há uma possibilidade da coisa se arruinar. Há uma possibilidade da coisa não vingar. Mas a certeza é que a alegria vem. Isso aqui é lindo. Eu vou traduzir. A possibilidade do texto é lágrima, mas a certeza que está embutida no texto é de alegria, gente. Tem alegria nesta manhã, pastor, mas eu estou vivendo aqui uma situação contrária. É uma possibilidade. E qual é a certeza que o Senhor me dá? A alegria vem. Aleluia! E isso é lindo. Agora presta atenção, porque o verso 18 diz assim. Porque o verso 18
vai remeter para algo que acontece com todos nós, gente. Eu não sei se você já passou pela experiência de receber uma notícia de algo que aconteceu, mas parece que esse algo, gente, parece ter acontecido ali, ontem, ou quem sabe hoje, agora, agorinha, como diz o povo. Não é? Eles têm uma notícia, gente, de sexta, mas estão com essa notícia como se fosse agora, domingo de manhã. A coisa aconteceu sexta-feira à tarde. Eu não sei você, eu já passei por isso, de ter algo que aconteceu que trouxe dor, que trouxe lágrima, que trouxe tristeza. O dia passou, a semana passou, os meses passaram, gente. Mas aquilo fica revolvendo a gente. Tem crise, irmão. Tem crise, irmã. Tem luta que nos sobrevém, que aconteceu ano passado. Mas os vestígios daquilo está perdurando até agora. Está percorrendo o nosso dia. É assim que esses discípulos do texto estão vivendo. Eles estão... Escute, deixa eu trazer para os nossos dias. Eles pegaram o telemóvel, eles abriram o Facebook deles, no Instagram deles, Snapchat, até no grupo do WhatsApp, a notícia que chega é de morte. Ei, eu estou parafraseando. Eles estão domingo de manhã. Aliás, eles estão domingo à tarde. E aí, eles estão vendo passando, já reparou você? Passando para ver o que tem de novo. Eles estão com o telefone passando para ver o que tem de novo. A notícia que eles têm é de sexta-feira. É da crucificação. É da morte. Ei, e tem vezes que a gente vive assim, gente. A coisa aconteceu, faz tempo. E assim é o sentimento desses dois homens, aqui do texto. Eles estão vivendo. Abriu um jornal, não tem nada novo. Não aconteceu nada novo no sábado. Não aconteceu nada novo na manhã de domingo. Para eles, gente. Ei, mas o que eles não sabem, e é para você dar um glória, eles não sabem, mas na esfera espiritual, e não só na espiritual, mas na terra também já está acontecendo algo. O quê? Aquilo que eles achavam que estava morto, aquele a quem eles pensavam que já não dava mais. Ei, gente, o Pai já tirou, o Pai já levantou do meio dos mortos, já o transformou, já o glorificou, já o exaltou. Eu estou pregando para alguém nesta manhã, dizendo para você, a notícia que você tem é velha. O céu já está fazendo algo novo, gente. Oh, meu Deus. O verso 21, no verso 21 a gente vê a fala desses dois homens, que é o seguinte: já passaram 3 dias, mas a sensação que a gente tem, parece que foi agora. Já viveu isso? Uma luta, um problema, a perda, algo que foi embora. Já tem tempo, gente. A sensação parece que foi agora, nesse instante. Agora, quando é que uma notícia vira a última? Quando a maioria à nossa volta, gente, escute isso e grave isso. E se você puder depois, anote isso, posta lá. Quando é que uma notícia vira a última? Quando a maioria à nossa volta torna esse algo como verdadeiro. Explica, pastor. Vou explicar. Isto é algo horrível, gente. Porque a gente sempre pensa que a maioria, quando diz alguma coisa, esta simples coisa torna-se uma verdade, porque a maioria está dizendo como verdade. Então, por que a maioria está dizendo que é verdade, mesmo não sendo verdade, a gente acaba indo no quê? Na onda, pela cabeça dos outros. A gente acaba indo, e aí, o que aconteceu com esses discípulos aqui, é exatamente o que acontece com a gente hoje. Ei, alguém está dizendo, não tem mais jeito?
Um segundo chegou, já não tem mais jeito. Um terceiro chegou, não tem mais jeito. E esse, a gente vai escutando, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E a gente vai querendo, a gente vai permitindo com que isso vai se emaranhando, com que isso vai se entranhando, com que isso vai se encastelando dentro da gente. E aí, gente, a gente acredita naquela velha frase criada pelo inglês Alcuino, 800 anos depois de Cristo. Alcuino deixou uma frase. Se ela fosse verídica, eu poderia dizer que ela é bem contundente, mas ela não é verdadeira. Por quê? Alcuino vai deixar uma frase para um conselho para Carlos Magno. E ele escreve uma frase numa carta que ele mandou para Carlos: Vocus populi, vocus Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Tem muita gente achando que esta frase, ela é contundente, ela é uma verdade, mas desculpa, eu não estou contra Marcos, muito menos contra Alcuino, mas a voz do povo, gente, não é a voz de Deus. Eu vou repetir, a voz do povo, gente, não é a voz de Deus. Isso é uma enganação, porque o verso 18 diz, Cleopas diz assim: és o único que ignoras as ocorrências destes últimos dias. Ou seja, todos estão consentidos na morte, todos estão consentidos no luto, todos estão consentidos na tragédia, todos estão consentidos na pandemia. A notícia é de morte. Só que, enquanto a notícia é de morte, é Jesus contra todos. E eu ouvi um glória, eu não sei porquê, mas eu já ouvi um glória. A notícia é de morte, é Jesus contra todos. E aí, eu fico à vontade para dizer, pode o mundo inteiro estar dizendo que é o fim, mas Jesus vem na contramão de direção, dizendo assim: enquanto estão dizendo que é o fim, eu sou o início, eu sou o fim. Só termina depois que eu dizer que está terminado. Pode a multidão estar dizendo que acabou, mas Jesus vem dizendo: não acabou, eu estou começando agora. Pode as autoridades estar dizendo que terminou, os que estão à volta podem estar dizendo que já não tem mais jeito, mas Jesus vem na contramão de direção, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pastor, você é louco? Não. Eu disse essa semana para alguém que eu creio na palavra de Deus, gente. Gente, eu creio tanto na palavra de Deus, gente. Gente, se a Bíblia dissesse para mim, gente, se na Bíblia tivesse escrito assim que Jonas engoliu uma baleia, eu acreditava, gente. Gente, tanto que eu creio na Bíblia, gente. Gente, pastor, mas a Bíblia quem escreveu foi homens. Ou seu jumento, você queria que fosse um cavalo? Claro, irmão, claro que foi homem. Claro que foram homens, inspirados por Deus. Ô, mano, se a Bíblia chegasse para mim e dissesse assim: ó, ei, Sadraque, Mesaque e Abidnego tacaram fogo na fornalha, gente, eu acredito, gente, eu acreditava, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, porque a palavra de Deus é única. E no Evangelho de Marcos, gente, no capítulo 9, o verso 23, há uma palavra que contradiz a maioria, há uma palavra que contradiz a voz do povo, há uma palavra que contradiz a voz da multidão, dos que estão vendo só o caos, há uma palavra que vem da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Marcos 9, 23, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, está escrito: tudo é possível ao que crê. Esse Jesus aqui, do qual os discípulos perderam as esperanças, é o mesmo Jesus, gente. Observe isso. Eu vou falar isso para essa câmera aqui, não sei se está pegando lá atrás, mas todos os velórios que Jesus foi, ele estragou o velório. Eles merecem um aleluia. Ele foi, ele encontrou com a viúva, estragou o velório.
A filha de Lázaro estragou o velório. Casa de Marta e Maria estragou. Não foi nem o velório, gente. Eles já iam celebrar, era, segundo diz o povo, segundo diz os outros aí, os nossos outros irmãos, eles já estavam quase celebrando a missa de 7º dia, porque já era de 4. Porque ele é vida, gente. Deixa eu repetir, ele é vida, gente. Ele se preocupa com a febre da sogra de Pedro. Ele se preocupa com o filho de um homem que traz perante ele, diz que os discípulos já tentaram, já fez de tudo e não conseguiu libertar. Ele se preocupa com uma mulher que está com fluxo de sangue 12 anos. Ele se preocupa com um paralítico que está jogado na sarjeta. Mas ele também é Deus poderoso para tirar da sepultura, para levantar morto de 4 dias. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer para ti, para você pode ter terminado, para o que estão à tua volta pode já ter acabado, mas se Deus não falou nada, se Deus só colocou uma vírgula é para descansar. O ponto final quem coloca é Ele. Então se segura aí, se aquieta, creia, tudo é possível. Será que tem alguém nessa manhã que crê nessa palavra, gente? Deixa eu voltar para o texto. Parece que Jesus naquele dia estava de bom humor. Eu posso colocar assim? Porque ele vai ironizar. O verso 19, parece que Jesus ironiza o fato contado pelos discípulos, porque veja no verso, Jesus pergunta, quais? Ou seja, vamos traduzir esse quais, gente? Vocês estão pensando que é mesmo o fim? Vocês estão pensando que de fato acabou? Eu estou pregando para alguém que está nessa manhã assim? Meu Deus. Vocês acreditam mesmo que para por aí? Ei, eu estou pregando para alguém nessa manhã que o próprio Deus está perguntando para você. Você está falando para Ele? Você está contando para Ele? Quem sabe na tua oração você já até falou, Deus, eu desisto. Eu já não aguento mais. Mas Deus está ironizando nessa manhã, gente. E está dizendo assim, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você, pensamentos de paz. Você pensa que este é o teu fim, você pensa que este é o estado terminal. Ei, Deus está dizendo, mas eu sei que eu tenho pensamentos de paz para te dar o fim que eu desejo. Irmãos, no meio da crise, Deus quer revelar para nós, no mínimo, 2 coisas. Quem você é de fato e o real tamanho de Deus. Deixa eu repetir isso. No meio da crise, no meio do problema, da circunstância, Deus até permite, e permite para revelar 2 coisas. Quem de fato o Márcio é. Porque pregar quando tudo está bem, falar das grandezas de Deus quando na conta, no banco, tem dinheiro, é fácil. Pregar quando a igreja está cheia, está todo mundo aqui, é lindo. Ô gente, mas continuar crendo. Como diz a viúva, quando só tem um bocado de farinha e uma botija de azeite, aí, gente, revela quem eu sou e delineia, descreve, autentica o verdadeiro tamanho de Deus. E deixa eu dar uma frase aqui. O meu Deus, o seu Deus, Ele é grande, gente. E Jesus não apareceu para o império. Eu acho isso lindo. Não apresentou para a corte, muito menos para a multidão. Ele ressuscitou e apareceu primeiro, gente, sabe para quem? Ei, sabe para quem? Escute isso, grave isso. Ele não apareceu para Pilatos. Não, muito menos para Nicodemos. Ele vai aparecer para os discípulos em crise. Eu fico à vontade para falar isso. Se tem alguém que está em crise, então te prepare. Ele vai aparecer. No meio desta crise,
no meio desta circunstância, no meio deste problema, dessa doença, no meio desta enfermidade, eu estou profetizando, eu estou sendo profeta, a olho nu, a olho aberto, para profetizar para alguém nesta manhã de domingo, gente. Fica marcado, vai ficar marcado. Quem sabe você é alguém que vai querer repetir várias vezes esta mensagem, este culto, porque você está entendendo que é com você que Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Ei! Ele apareceu para os discípulos que estavam em crise. E Jesus quer se manifestar a você, quer mostrar a glória dele a você que é discípulo. Ele quer se manifestar no meio do teu caos, para transformar o teu caos em novidade de vida. Aí a gente pula para o verso 21 e vemos que todas as palavras que saem da boca daqueles discípulos estavam no passado. O que eles dizem? Nós esperávamos. Ou seja, passado. Acabou. Os sonhos morreram. As esperanças se foram. Tudo é passado. Irmão, as crises, escuta isso, faz a gente pensar que o tempo passou. As crises, ou a crise, faz a gente acreditar que a nossa hora se foi, que a oportunidade já não há mais. A crise nos faz acreditar que éramos felizes e não sabíamos. Mas olha o que nos deixou o sábio Salomão, Provérbios 7:10, não diga, porque os dias passados foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. É gente que pergunta, poxa, mas eu estava lá que eu era feliz. E aí a pergunta que vem, será que não é para eu voltar para lá? Eu estava em tal situação, e nessa situação que eu estava bem. E aí alguém cantava antigamente, tempo bom, não volta mais. Que saudade, isso é nostalgia, irmão, não é saudade. Porque a nostalgia faz a gente sofrer. A gente quer até chorar. E a saudade? É como diz o profeta Ezequiel, no capítulo 3. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí, se parasse só aí, já bastava para mim. Mas não para só aí, ele vai continuar. Que esperança? É que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu quero trazer a minha memória. O apóstolo Paulo vai dizer assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se é bom, eu levo comigo. Se não tem louvor, fica para trás, irmão. Outra coisa que eu aprendo aqui no texto é que a crise nos faz deixar de esperar a promessa, de deixar de acreditar naquilo que o próprio Deus falou. Ô gente, eu conheço gente de Deus, eu conheço gente que eu tenho certeza junto com ela que Deus fez a promessa, mas porque o tempo passou para ela pensa, ele pensa, ele acha, deixou de fazer, deixou de executar, deixou de estar. Porque no pensamento, o tempo passou. Lucas 24:19, e ele lhes perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem, profeta. Ô gente, eles estão dizendo que Jesus foi profeta. E se eles mesmos estão dizendo que como profeta, saiu da boca dele aquilo que ia acontecer, gente. É só a gente interpretar o texto. E eles vão dizer, eles que estão dizendo, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Mas eu gosto da resposta do Cristo, no verso 25. Ó, nércios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas. Então nessa manhã de domingo eu quero chamar você para crer no que os profetas disseram. Crer no que a palavra já vem dizendo. Crer naquilo que o próprio Deus te diz. Apocalipse vai dizer para nós, em Deus muito firmes são as promessas, e nelas temos todas dele o amém. Documento para ser válido, querido. Ei,
Documento para ser válido, ainda que venha em folha, em papel timbrado, tem que ter o carimbo. A promessa do teu Deus, para além dela ter, ela vem. Eu vou repetir. A palavra, a promessa de Deus, para além dela ter papel timbrado, ela vem com carimbo de autenticidade dele, que é o amém dele. Agora, para terminarmos, o que fazer no meio da crise? O que fazer para que a crise não roube de nós mesmos? A nós mesmos? O que fazer para que a crise não me roube de mim mesmo? Baseado no texto, eu falo duas coisas e termino. Para a gente celebrar a ceia, nós aqui, vocês aí em casa junto conosco. Eu falo duas coisas e termino. Para a crise não roubar a gente de nós mesmos, a primeira coisa está no verso 29. Escute isso, irmão. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Escuta isso. Aguça o seu ouvido aí do outro lado, porque o pessoal que está aqui está me ouvindo bem. Aguça o seu ouvido aí do outro lado. Irmão, ei. Na hora da crise, o melhor a ser feito é chamar Jesus para dentro do negócio. Eles estão em crise, mas olha o que eles vão falar. Entra, fica conosco. Entra, fica conosco. Entra, fica conosco. Eu gosto deste Deus por causa disso, gente. Ele vai na casa de Zaqueu, o camarada rico, que pode colocar banquete, iguarias, mas ele entra também na casa de discípulo que está em crise. Ele entra na casa de mulher que está com o irmão morto. Ele entra na casa de pai que está com o filho morto. Ele entra para quê? Ele entra para trazer vida, para celebrar e para transformar o caos. Ele entra, gente. Gente, ele entra. E aí, os dois discípulos, isso é lindo. Fica conosco. Gente, eu queria usar meu jargão aqui agora. Se a igreja estivesse aqui, eu ia falar assim: repete aí comigo. Fica conosco. Eu ia falar de novo. Repete comigo. Fica conosco. Sabe por quê, gente? Chama Jesus para entrar no seu negócio. Chama Jesus para entrar no seu projeto. Chama Jesus para entrar no seu casamento. Chama Jesus para entrar no seu trabalho. Eita, como esses discípulos aqui do texto. Chama Jesus, gente. Porque quando Jesus entra, irmãos, a Bíblia vai dizer que o coração deles arde. A Bíblia vai dizer que há renovo. A Bíblia vai dizer que há esperança. Se Jesus entrar nesse casamento fracassado, vai haver renovo. Vai haver esperança. Se Jesus entrar nesta causa, nesse negócio, então chama ele nessa manhã de domingo. Porque se ele entrar, gente, o coração vai arder. Eu não sei se você sabe, o português de Portugal é clássico. A gente não fala tá pegando fogo, a gente fala tá ardendo. Então, para você que está me ouvindo de qualquer outra parte do mundo, eu vou falar no português do Brasil. O coração vai pegar fogo. A situação vai voltar a ter. A situação vai voltar a ter gosto de gás. Eu tinha um amigo que ele falava assim, ele era tão sanguíneo, que tudo dele era assim: eu estou com gosto de gás na boca. E eu estou profetizando para alguém nessa manhã, gente, vai haver gosto de gás. Vai arder de novo, vai pegar fogo de novo. Se Jesus entrar no negócio, se chamar Jesus para o negócio, eu te garanto, a luz da palavra dele vai arder, gente. E a segunda lição para terminar. Ora, bala, Deus está aqui, gente. Deus está aqui, gente. A segunda lição para terminar aqui no texto
creia na palavra. Eu ouvi um amém aqui. Creia na palavra. Creia naquilo que o Senhor já lhe falou. Creia na promessa. Olha o verso 32, diz assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Quem é que falava? Jesus. Falava sobre o quê? Sobre a palavra. Quando a palavra é dita, pregada, falada, gente, é Deus que está falando. Então eu sou profeta da parte de Deus para lhe dizer nesta manhã de domingo: Deus está falando com você, Deus está falando com alguém, Deus está entregando essa mensagem para alguém. Então somente creia na palavra. E para a gente celebrar, já que vocês estão aqui na minha retaguarda, o pessoal já está aqui de pronto. Ô irmãos, a palavra de Deus é que nos aquece o coração. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20 de 2 Crônicas, diz assim: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crei nos seus profetas, e prosperareis. Esta é a palavra que eu deixo para você nessa manhã de domingo. Primeiramente, se você crê no Senhor, você estará seguro. Se você crê nesta manhã que de alguma forma, de alguma maneira, talvez você não me conhece pessoalmente, mas se você crê que eu sou profeta sobre a sua vida, prosperará, 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 prosperará. Eu quero orar por você e logo depois nós vamos celebrar a ceia. Ó Pai, esta pessoa que está do outro lado, alcance da nossa voz, recebendo esta palavra. Assim como aqueles discípulos estavam frustrados, assim como aqueles discípulos estavam desanimados, assim, meu Deus, como eles já tinham perdido as esperanças, quem sabe este ouvinte, esse irmão, quem sabe este ouvinte, essa irmã, quem sabe este senhor, senhora, está do outro lado da telinha, talvez estava desesperançoso ou desesperançosa, quem sabe já estava achando, pensando que de fato era o fim, era o ponto terminal. Ei, mas o Senhor nesta manhã de domingo vem dizer para nós que assim como o Senhor ressuscitou depois do sábado, domingo o Senhor ressuscitou, o Senhor é o mesmo Deus que pode ressuscitar projetos, sonhos, trazer de volta a vida. Então, Deus, nós cremos nesta palavra, e porque cremos, é por isso que nós pregamos a palavra do Senhor. Ó Deus, essa pessoa que está ao alcance da nossa voz do outro lado, que o Senhor possa realizar o milagre, que o Senhor possa realizar a cura nesse tempo tão difícil, tão emblemático, Senhor. Não há um canal sequer, não há um noticiário sequer que não fale da pandemia, mas nós queremos falar do céu, Senhor. Notícias desagradáveis, notícias de morte, já estamos tendo horrores por demais. Mas assim como o profeta Isaías, no capítulo de número 6, meu Deus, diante de um caos que a terra estava vivendo, 5 capítulos a terra está vivendo um caos, mas no capítulo 6, depois da morte do rei, Senhor, até lá teve morte, depois da morte do rei, o profeta abre a sua boca para dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eis que as abas do trono estavam cheias da sua glória. Haviam serafins por todo lado, com 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles tampavam a sua face. Eles diziam um para com o outro: santo, 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 santo e santo. Mas o que me admira, Deus, é que em meio à morte, em meio ao caos, os céus vai dizer: toda a terra, toda a terra, toda a terra está cheia da minha glória. Em meio à dor, em meio ao caos, em meio à notícia de morte, é os céus quem está dizendo: toda a terra, toda é toda,
É de norte a sul, é de leste a oeste. Se o Deus do céu consegue encher a terra, o que é que Ele não pode fazer na sua casa? Se o Deus do céu consegue encher uma terra toda, o que é que Ele não consegue fazer na tua vida? Então nesta manhã de domingo mesmo que ressuscitou, Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador. aí do outro lado da telinha, vou sempre te adorar. aí na sala. Pastor, eu tô do lado de cá, eu tô todo arrepiado. É claro, Santa. É claro, Santa. É que o Espírito de Deus que está aqui, ele está indo pelas ondas da internet. Ele não precisa de cabo, ele não precisa de satélite, ele não precisa de nada disso. Ele está aqui, mas também está aí. Ele está aqui, mas também está aí. Então vamos cantar, vamos cantar. Sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre, sempre te adorar. Leve, seja no quarto, na sala, na cozinha, ou quem sabe até mesmo aí dentro desta caravana. Faça isso, Pai. Poder de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.